Vou partir em busca de meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos empregados. E levantando-se, voltou para a casa do pai. Ainda longe, o pai o viu e, comovido, lhe correu ao encontro e se lançou ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai falou para os criados: Trazei depressa a túnica mais preciosa e veste nele. Ponde-lhe no dedo um anel e sandálias nos pés. Trazei um bezerro bem gordo para matar, e vamos comer e nos alegrar. Porque este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E se puseram a celebrar a festa. O filho mais velho estava no campo e de volta, quando se aproximava da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou do que se tratava. O criado respondeu: Teu irmão voltou e teu pai mandou matar o bezerro gordo, porque o recuperou são e salvo. Indignou-se ele e não queria entrar, mas o pai, saindo, o chamou. Em resposta, disse para o pai: Há tantos anos eu te sirvo, sem nunca haver desobedecido uma ordem, e nunca me deste sequer um cabrito para festejar com os amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou sua fortuna com prostitutas, matas para ele o bezerro gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e todos os meus bens são teus. Mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Tinha-se perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado. Podem ficar sentados. Vamos fazer um momento de meditação. Esse trecho, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é conhecido como parábola do filho pródigo. Infelizmente, a gente acostumou a chamar isso porque, primeiro, que pródigo não é uma palavra nossa, né? Então, pródigo, parábola do filho pródigo, o que será, né? Parábola do filho gastador. Há uma tendência hoje em a gente chamá-la de parábola do pai misericordioso. Acho que é mais significativo, não é? Porque são dois filhos. Ambos têm atitudes que são reprováveis. E que confronta-se com a bondade do pai. Ambas são reprováveis. Não é só a do filho gastador, mas também do filho mais velho, egoísta, invejoso, distante de seu pai. Morava ao lado, morava na mesma casa, mas ele conseguiu ser mais distante do pai do que aquele que foi embora. Então, parábola do pai misericordioso. Mas eu não quis colocar esse texto para a gente meditar sobre a misericórdia. Mas eu queria olhar, o tema nosso é família, hoje. E nós temos aqui uma família, não é? E uma família que leva a gente a refletir. Em primeiro lugar, uma família especial, né? Não é uma família tradicional. É uma família com um pai e dois filhos. Está faltando alguma coisa nessa família?
a mãe. Não é uma família completa. E a gente vê que experiência bonita que este pai e esses 2 filhos fazem, apesar de não ser família completa. Será que a gente não pode aproveitar essa história para meditar sobre as dificuldades que as famílias hoje passam, muitas famílias, e que, apesar de não ter a configuração ideal, não deixam. Ali não tinha uma família porque faltava a mãe? Era família ou não? Era. E uma família que, pela qualidade do pai, era uma família que se apresenta como modelo para nós. Jesus apresenta essa família como uma família modelo, porque tinha um pai muito especial. Teve um filho que errou, mas soube voltar. E teve um filho que achou que estava certo, mas estava errado, e foi desafiado, e o final ficou em aberto, nós não sabemos. O final nós temos que completar. O que será que aconteceu com o filho mais velho? Vocês acham que ele entrou para a festa ou não? Nós temos que responder se nós estamos dispostos a entrar na festa da misericórdia. Só dá para viver bem em família se existir perdão e disposição a celebrar com festa o perdão e a misericórdia. Onde não existe disposição para celebrar a misericórdia de Deus partilhada entre nós, fazer festa. Não basta só perdoar, tem que fazer festa ainda quando a gente perdoa e é perdoado. Então, o fim, o desfecho, nós temos que dar. Mas eu resolvi também colocar, para partilhar com vocês, um tal de Rembrandt pintou lá do outro lado do mundo, pintou esse quadro há alguns séculos atrás. Acho que uns 3 séculos, acho que é do século XVIII, se não me engano, eu não me lembro mais. Ele, o pintor, na sua sensibilidade artística, contemplando a beleza da parábola de Jesus, ele intuitivamente sentiu a falta da mãe. Sabe como que ele resolveu a falta da mãe? Ele transformou o pai em pai e mãe. De que jeito? De maneira simbólica e da maneira que ele sabia, pintando. O que ele fez? A mão esquerda é uma mão grossa, dedos largos, bem masculinizada. É a mão que está apoiando o ombro do filho fujão que voltou. A mão esquerda é bem diferente. Se a gente chegar perto e olhar, a mão direita ela é bem diferente. Ela está nas costas, sobre o coração, e é uma mão feminina. É uma mão de dedos longos e afilados, bem diferente dessa mão masculinizada daqui. Então, esse pai, ele consegue assimilar as características próprias de um pai, porque ele foi o responsável, ele é dono do patrimônio, foi ele que repartiu os bens, mas ele também teve esse amor materno de acolher de volta, de compreender, de acreditar de novo, que são coisas que muitas vezes nós percebemos de uma maneira mais forte na mãe, mas que não é de exclusividade, não. É possível. Os pais, nós celebramos esse final de semana,
É um desafio aí para todos os pais presentes. Por isso que eu pedi para um pai fazer a proclamação do Evangelho, representando todos os pais daqui. O grande desafio. E um problema da nossa leitura e da nossa interpretação dessa parábola é que quando, em celebrações penitenciais, em encontros, em retiros, a gente fica muito na tentativa de ver se eu estou mais para o filho mais novo, se eu estou desperdiçando os dons que Deus me deu, jogando fora, ou se eu estou mais para o filho mais velho, que acha que é muito bonzinho, muito certinho, mas não conhece a misericórdia do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo está precisando do amor misericordioso do Pai. Nós temos que amadurecer a nossa vida, a nossa vivência cristã. Nós temos que superar esse olhar só para a gente mesmo. Eu sou filho bom, sou filho ruim. Eu estou desperdiçando ou estou sendo egoísta. E eu fico muito voltado. Gente, nós precisamos crescer em espiritualidade. Além de deixar de lado o pecado, eu preciso fazer alguma coisa de concreta para o bem. E a família, a constituição da família, nos ensina, aponta para nós a vivência do perdão, da misericórdia, como um modo de ser. Não só os homens serem e pais de família serem sinais do amor paterno de Deus, porque essa é uma vocação específica que tem, mas todos nós, assim como Deus é pai e mãe, nós, cada um de nós, mesmo jovens, nós podemos ir desenvolvendo, solteiros, nós podemos ir desenvolvendo as virtudes do amor paterno, materno de Deus. Uma sociedade cheia de pais misericordiosos é uma sociedade que vai ser muito melhor. Uma igreja tem pessoas dispostas a viver a espiritualidade da misericórdia, a espiritualidade do perdão e da festa da misericórdia, é uma igreja que será muito melhor. Então, a família, ela nos mostra um exemplo de Jesus, de um drama familiar, nos mostra um caminho de vivência para a nossa fé. E daí nós passamos então da nossa oração, da nossa meditação, nós passamos para a temática nossa da Semana Nacional da Família, 9 a 15 de agosto. O amor é a nossa missão. O amor misericordioso do Pai de Jesus, do Pai Nosso, é a nossa missão. E esse amor misericordioso transforma a família em uma família plenamente viva. Seja qual for a conformação da família, nós somos chamados a viver o amor, festejar a misericórdia de Deus e o perdão partilhado entre nós, e isso traz vida para nós. Ok. A família, ela é uma palavra muito significativa, Por exemplo, os padres congregados, eles falam da sua congregação, a nossa família religiosa. Eles identificam a vida comum cristã que tem de consagrados, eles se identificam como família. Por isso, aqueles que se consagram, mas não são ordenados padres, são chamados de irmãos. Nas congregações femininas é mais comum ainda as irmãs.
Então, pega-se o modelo da família e aplica-se a um outro tipo de comunidade. E na igreja, nós somos chamados a ser também família. Quando falaram para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com você. Jesus perguntou, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E Jesus cria a nova família. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele não nega o laço de sangue. Jesus ama a sua mãe. Mas ele mostra que é preciso a família se abrir. Ela não pode ficar fechada sobre si própria. Então, nós chamamos a nossa diocese, o conjunto das comunidades cristãs, organizadas por paróquias, e essas paróquias organizadas em 3 regiões pastorais, nós chamamos, então podemos chamar tranquilamente, de nossa família diocesana. Não é por acaso, então, que o pastor da comunidade a gente chama de padre, que é de uma outra língua, mas que nós todos sabemos que quer dizer pai. E que também o bispo é chamado de pai. Ou seja, é claramente essa comparação da nossa igreja, da nossa comunidade com a família. E daí a gente vê como que família é coisa séria, é coisa importante para nós, Se não fosse importante, se não fosse vital, nós não usaríamos para uma coisa tão séria que é para nós a igreja, a comunidade, nós não usaríamos a comparação com família. A família diocesana está vivendo um tempo especial, Um tempo, esse ano todo, nós estamos celebrando, nós tivemos a festa principal, mas temos algumas celebrações ainda deste ano de júbilo. Eu acho engraçado, entre nós aqui, a palavra jubileu, ela é um pouquinho fraca, porque as festas paroquiais são chamadas de jubileu. Em outras regiões, isso não existe. A palavra jubileu é reservada só para ocasiões como 25, 50 anos. Não se usa, é festa. E uma pessoa, um outro irmão, falou assim, eu não estou chamando nem de jubileu, eu estou chamando de bodas. Eu falei, mas bodas é casamento, bodas de Caná, casamento de Caná. Ele falou, pois é, mas quando fala bodas, todo mundo lembra de 25 e de 50. Quando fala jubileu, eles pensam naquela festa que tem todo ano, tradicional, importante. Bom, seja como for, a origem da palavra jubileu é ligada à alegria e é ligada a uma celebração que acontece após um longo período de tempo. Jesus fala, eu vim para proclamar o ano da graça, o ano do jubileu de 50 anos. Muito bem, então nós estamos nesse ano de júbilo, porque a nossa diocese, sendo família, completar 50 anos, é mais ou menos dentro do ambiente familiar, quando um jovem completa 18. 50 anos, ele deve ser encarado como a maioridade nossa como igreja. Traz responsabilidades. Agora nós temos 50 anos. Precisamos ver o que nós vamos fazer daqui por diante, porque nós não somos crianças mais, nós não somos nem apenas adolescentes, nós já somos uma jovem igreja de 50 anos.
a temática que me foi passada, a partir de outras reflexões, porque, nossa, tem uma riqueza, né? O Concílio Vaticano II fala tanto da família, o documento básico de toda a reflexão de família, que é a Familiares Consórcio, e tantos documentos da Igreja no Brasil que poderiam ser utilizados da própria pastoral familiar. Eu achei melhor a gente refletir sobre algo que será pedido da gente estar constantemente tematizando, que é o nosso plano de ação evangelizadora e pastoral. As prioridades do nosso plano são missão e família. Para mim, essa imagem, ela é muito significativa. Então, mãos de pai, de mãe, de criança, e nas mãos da criança tem o quê? A cruz, o símbolo da evangelização. Quando os missionários são enviados em missão, eles recebem uma Bíblia e uma cruz. Então, está nas mãos da família a responsabilidade do anúncio do Evangelho. O Evangelho vivido em família é o melhor testemunho que a igreja pode oferecer para a sociedade, para o mundo de hoje. Então, essa imagem, ela consegue demonstrar a unidade que existe nas duas prioridades. Nós escolhemos duas prioridades que são como que duas faces da mesma moeda. É uma realidade só, mas olhada por dois pontos de vista diferentes. Mas eles são complementares. Eles se completam. Eles fazem parte de uma única e mesma realidade. A qualquer momento, se alguém quiser falar alguma coisa, participar, se alguma afirmativa minha não ficar muito clara, quiser perguntar, questionar, tá bom? Fiquem à vontade. Não tem problema. Ajuda. Bom, o nosso texto, ele é dividido por números e lá, quando a um determinado momento do texto, trata-se sobre a prioridade número 1, que é família. E o número 46 traz algumas ideias importantes. Em vez de apresentar o texto, eu prefiro apresentar destaques. Então, a família enfrenta hoje graves crises provocadas pelas transformações da sociedade. Essa família que tem uma vocação, que tem uma missão tão importante, ela sofre. O mundo de hoje é muito agressivo. Agressivo à pessoa de cada um de nós, mas também agressivo à família. É muito interessante quando um homem sai da casa de seus pais, uma mulher sai da casa de seus pais, de sua família, e os dois, pelo sacramento do matrimônio, eles se casam, institui-se uma entidade nova. Cada um continua sendo o que é, mas ao mesmo tempo se torna parte de uma outra entidade, que é a instituição familiar, que é a nossa família. E tanto é uma novidade que a família sempre está aberta à vida, à geração de filhos. Então, essa família, a instituição familiar,
ela se vê muitas vezes massacrada, mas se não totalmente massacrada, sofrendo as influências do mundo atual, das dificuldades do mundo atual. Algumas famílias enfrentam essa situação com uma fidelidade à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus no Evangelho, às orientações da igreja, buscam de uma maneira muito comprometida viver os valores da fé, apesar das dificuldades que o mundo de hoje apresenta. Outras, no entanto, elas caem numa espécie de indiferentismo, como se não fizesse diferença. Pior, outras se tornam totalmente perdidas quanto aos seus compromissos e deveres. A gente constata essa realidade, não é, gente? E às vezes acontece dentro da mesma família passar por esses momentos diferentes, momentos em que os problemas levam a um resfriamento da fé, as dificuldades, os embates da vida levam até a vivência de contravalores, de coisas erradas, e há uma busca de resgate. Então isso não acontece, a gente não pode rotular a família como se a gente estivesse rotulando pedra. A família é um ser vivo, e às vezes essas realidades acontecem em momentos diferentes. E elas são sempre desafiadas a viver na fidelidade o dia a dia, o cotidiano. O número 47 diz que ter uma família, pertencer a uma família, dar forma, criar uma família é um dom de Deus. Muitas vezes, quando se trata de questões como o que fazer numa crise matrimonial, o que fazer em relação a ter ou não ter filhos, a ter apenas um ou mais de um, cada um é dono do seu nariz. Eu tenho direito de. Nós entendemos que fazer parte de uma família, pertencer a uma família, fundar uma família, criar e educar filhos, é dom, é graça de Deus. Antes de ser direito nosso. A família, então, é o tesouro da humanidade. A maior riqueza que nós, como pessoas humanas, podemos ter. A família é guardiã da vida, santuário da vida. É a missão nossa, defender a vida em todos os seus momentos, desde a concepção até o último respiro, seja em qual fase, em qual idade for. Lá é o lugar onde as pessoas são geradas, amadas, educadas. Então só pode ser uma coisa muito importante. Por ser dom de Deus e por ser tão fundamental, ela, claro, é muito importante para nós. Por isso vale a pena a gente estar aqui, rezando, refletindo, celebrando esta semana. Toda família, ainda no número 47, toda família, está um R a mais,
deve ser constituída no amor, na solidariedade, na caridade. Se a gente for olhar o que foi colocado ontem aqui, o amor, a solidariedade, a caridade tem outros nomes, né? Seguir o Senhor, ser protetor, no caso do pai, cumprir bem a sua missão, ser carinhoso. No caso da mãe, ser o carinho muito presente também, a amizade, companheirismo, presença. No caso do filho, da filha, também a gente vai encontrar a questão da amizade, o respeito para com os pais, a educação. Então a gente vê que nós poderíamos colocar aqui muitas outras coisas, mas que a gente resume nessas 3 palavrinhas apenas, mas são palavras cheias de significado e com um conteúdo muito amplo, tem muito mais coisa por trás dessas palavras aqui. O bem-estar da pessoa e da sociedade humana está intimamente ligado a uma favorável situação da comunidade conjugal e familiar. Mais ou menos com essas palavras, isso se encontra num dos principais documentos do Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, que fala sobre as alegrias e esperanças no mundo atual. Fala sobre a vida de fé no mundo em que nós vivemos, como nós devemos nos comportar como filhos de Deus, como membros da igreja. Então, a valorização, o Sacrosanto Concílio Vaticano II, ele mostra que valor tem a família para nós. Agora, alguns problemas dificultam esse bem-estar, essa coisa tão importante. O nosso texto apresenta algumas, também citando documentos: poligamia, infidelidade, divórcio, amor livre. E eu acrescentei, a palavra infidelidade eu acrescentei, e acrescentei também o número 4, que são as parcerias homoafetivas. Por que isso? Com todo respeito aos nossos irmãos e irmãs que vivem a homoafetividade, mas a tentativa de colocar em pé de igualdade a parceria com o casamento, e uma vez sendo reconhecido como casados, o que antropologicamente, humanamente, não é possível, que para ser casal precisa ter o diverso, macho e fêmea, homem e mulher. Para ser casal, então para ter casamento, nós reconhecemos que 2 mulheres têm o direito de ter todos os direitos civis garantidos quando vivem uma vida como se fossem casal. Reconhecemos isso. Não julgamos, não condenamos, não concordamos, mas não julgamos e não condenamos. Na medida do possível, acolhemos, compreendemos, convivemos. 2 homens, também. O problema é quando se fala, não, nós nos casamos, constituímos então um casal, então temos o direito de ter filhos. Não, nós acreditamos que filhos não são direito, são dom, presente de Deus. A parceria homoafetiva não deveria expor a nenhum tipo
de dificuldade, de sofrimento, alguém que é tão querido como um filho, uma filha. Então, mesmo a gente respeitando, nós reconhecemos que isso coloca dificuldades. É uma dificuldade para a família, né, nos tempos atuais. O número 48 fala uma coisa muito bonita, que é a comunidade trinitária, a Santíssima Trindade, é o modelo a ser seguido pelas famílias. Por quê? Porque ali nós temos a figura paterna, ali materna, em Deus Pai nós temos a figura paterna e materna, né? Ali nós temos a figura do filho, do irmão, ali nós temos esse amor tão grande que os une, que é o próprio Espírito Santo. E a gente tem nessa imagem significativa aí uma representação da Santíssima Trindade, apenas uma representação, pai e filho, se colocando, ajudando alguém na força, no amor do Espírito Santo. Então, esse amor bonito de Pai, Filho e Espírito Santo é o modelo para as nossas famílias. Grande mistério que as famílias são chamadas a atualizar. Então vimos 46, 47, 48, 49, 50. 5 números. E o sexto é que fala da pastoral familiar. Até agora, tudo que foi falado de família. A prioridade é a família. Dentro da prioridade família, a pastoral familiar tem contribuições que são próprias, específicas. Então, a ação própria dessa pastoral que deve defender, orientar, acolher a família em todos os seus estágios. Então, algo bastante importante e necessário, a ação da pastoral familiar junto às nossas famílias. O plano apresenta um número grande de sugestões de atividades e metas a serem seguidas. Eu coloquei algumas aqui e selecionei, é lógico. Então, não dá para ficar com isso não. É melhor você pegar o seu exemplar e ler lá o que é específico da família. E depois fazer a leitura da outra prioridade também, que não daria tempo da gente trabalhar aqui. Porque as duas são a mesma realidade, só pontos de vista diferentes. Bom, sugestões de atividades, Realizar em todas as paróquias a catequese em preparação ao matrimônio, na modalidade de acolhimento. Então, a gente passar gradativamente, da forma chamada de curso, hoje não tanto curso, mas encontro de noivos, para a forma de acolhimento mais personalizada. Talvez seja preciso manter, em algumas situações, o curso de noivos para atender casais que os noivos moram em cidades diferentes e a acolhida se tornaria muito difícil. E dar liberdade para... Isso nós vamos ainda ver. Mas priorizar a forma do acolhimento. Priorizar essa forma que é tão bonita, tão boa. E quando feita também na pastoral do batismo, ao invés de curso de batismo, fazer
a catequese batismal, a catequese de adultos, também ser feita por introdutores. Então temos o catecumenato de adultos, que às vezes a gente chama de rica, e não é rica. Rica é o rito. Antes do rito vem a catequese. Então, catecumenato de adultos e rica. Segundo, incentivar o terço dos homens e das mulheres. Então, o terço dos homens, ele tem sido um instrumento muito positivo. E o testemunho dos pais no terço dos homens tem produzido efeitos ótimos nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Terceiro, fortalecer a pastoral familiar e implantá-la nas paróquias onde ainda ela não existe. Nós vamos tentar, nesses 4 anos, lutar muito para universalizar a pastoral familiar na diocese inteira, em cada paróquia, e a partir das paróquias nós vamos tentar chegar às comunidades também, se Deus quiser. Promover e incentivar a cultura da segurança alimentar e nutricional, uma coisa mais na área da sociedade, muito ligada aí à pastoral da criança, trabalha muito com isso, mas não só. Ir ao encontro das pessoas que vivem fora da vida sacramental, acolhendo-as. Como os grupos de pastoral familiar podem colaborar. Como cada família, independente da pastoral, de ser ou não da familiar, pode ajudar. Se cada família cristã católica se sentir missionária na sua vizinhança. Vocês já pensaram? Se cada família católica fosse missionária na sua rua, no seu quarteirão? Então, é o desafio. Ir ao encontro das pessoas, falei. 6. Realizar a Semana da Família com um programa de visita sistemática às escolas, presídios, casas de recuperação, associações e projetos sociais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, Padre Luciano, aqui na nossa região a gente teve dificuldade de fazer um planejamento mais amplo, inclusive aqui na cidade de Itabira esse ano, não foi? E, no entanto, é uma proposta. Acho que um grande desafio para todos nós é, no ano que vem, a gente ter uma Semana da Família em que não se limite só ao âmbito paroquial, mas principalmente em cidades como Itabira, Molevade e cidades lá do Vale do Aço, que são cidades que têm mais paróquias, haver uma celebração na paróquia, mas também haver uma celebração que dê visibilidade para a Semana da Família no município, na cidade. Eu acho que isso é importante. Propondo valores humanos, como família. Propondo valores, família, paz, não a violência, não a droga. A gente pode evangelizar sem ter uma postura confessional. Essa é a proposta da pastoral educacional hoje. E nós estamos perdendo a chance de atuar em escolas que ainda estão abertas à Igreja Católica. Existem. Elas existem. Inclusive aqui na nossa cidade existe. E existem realidades em que a coisa se tornou mais difícil, mais fechada, mas se a gente tiver uma proposta de reflexão, de celebração de valores humanos, mas que também são cristãos, mas não são exclusivamente católicos, a gente pode ter ainda espaço e pode produzir
Muito bem. Número 7, participar de organizações da sociedade civil, conselhos de cidadania, os conselhos paritários, né? Em questões importantes da vida nossa como cidadãos, participação de audiências e fóruns sobre assuntos diversos, especialmente em defesa da vida. E viver a ação evangelizadora e pastoral com uma espiritualidade de uma igreja em saída. Aquela coisa que falei no começo, a gente reflete a nossa missão, mas alimentados pela palavra de Deus e pela Eucaristia, o nosso lugar é lá fora, é lá que a gente precisa atuar. Não podemos ter como único fim da nossa ação, da nossa missão, o interno das nossas comunidades. Essas são ações de comunhão. Nós precisamos olhar que a gente precisa participar da sociedade. Antigamente se falava transformar a sociedade. Daí participar na transformação, porque não somos só nós que queremos o bem, mas a gente se soma a outros, dá a mão para outros que querem também, como nós, o bem. Muito bem. Então, é mais ou menos isso que o nosso documento traz. A proposta é um pouco isso, como nós temos uma família missionária, como nós atuarmos. E na outra prioridade, fica para a leitura pessoal de cada um, para a participação das formações que as equipes paroquiais de assessoria pastoral irão desenvolver, a gente estudar sobre a prioridade missão, que também é muito importante. Eu vou falar sobre os grupos de oração e vou falar sobre tantos outros movimentos que nós temos na igreja, que também tem uma importância, uma relevância. Em primeiro lugar, é importante que os movimentos, eles não se esqueçam da sua dimensão eclesial. Porque os movimentos têm um carisma e uma espiritualidade próprios. E o risco é vivenciar o carisma e a espiritualidade que trabalham valores cristãos, à parte do valor de formar igreja, participar de uma igreja local, particular, de uma diocese, de uma paróquia. Então, a primeira coisa importante é isso. E depois, eu acho que a Renovação faz isso e tem ações muito, muito interessantes de assistência à família, grupos de oração em família. Hoje está se falando muito de pequenos grupos de oração, não só os grandes grupos, mas ir para as periferias e rezar em pequenos grupos, em família. Então, eu acho que a Renovação tem um espaço muito grande de ação, até onde eu conheço e acompanho, é um grupo que tem zelo missionário, se preocupa com a missão, com o anúncio do querigma, do primeiro anúncio para todas as pessoas. Então, eu acho que a Renovação pode e tem condições e tem ações já, mas lendo e refletindo sobre o nosso plano de ação, pode se descobrir ali, naquilo que já faz e em outras coisas, nas propostas de ações, pode assumir novas ações dentro do seu carisma próprio, mas em profunda comunhão com a Igreja Diocesana de Itabira, Coronel Fabriciano. Nossa reflexão na Igreja Católica tem uma expressão cunhada, paternidade, maternidade responsável. Então,
a igreja não pode dizer para o casal quantos filhos ter. Ela pode orientar, dar princípios para que o casal, livre e autonomamente, tome essa decisão, como exercendo o dever da paternidade e da maternidade responsáveis. Agora, é fato que o mundo de hoje coloca muita dificuldade para um número maior de filhos. É fato também que um único filho, ele é um problema, é uma solução para um outro problema e tem consequências colaterais. Eu acho interessante, quando chego aqui em Itabira, vou entregar, vou tirar sangue no laboratório e tem um cartaz da Prefeitura Municipal assim: curso de amamentação. Orientação para mães jovens. Eu falei, nossa, antigamente não precisava de curso, né? Mas depois eu fui pensando, eu falei, gente, mas antigamente ia se vendo, porque as famílias tinham muito mais filhos. As crianças viam seus irmãos mais novos serem amamentados. Os mais velhos viam os seus priminhos, os seus vizinhos serem amamentados. Então a amamentação era uma coisa que era muito mais visível, não precisava nem propaganda, era uma coisa aceita socialmente de uma forma muito tranquila. E hoje, com a diminuição do número familiar, talvez, eu acho que não deve ser por acaso que está tendo esses cursos. É necessário, algumas orientações que antigamente eram assimilados de uma forma diferente. Então, é importante que você, seu esposo e todos, pais e mães jovens, sintam-se responsáveis, e além dos problemas já conhecidos, olhem para o significado do matrimônio cristão e da paternidade e da maternidade, para que no discernimento vocês tomem deem uma resposta que é circunstanciada, diante da realidade de vocês, mas sem jogar fora os princípios, E não há uma receita de bolo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter autoestima. Primeira coisa. Acho que a gente tem que ter autoestima. Nós temos um batalhão enorme de ministros da Eucaristia que sistematicamente visitam os nossos irmãos enfermos. Sistematicamente. E isso às vezes é esquecido. Isso é dado por descontado, parece que não tem valor nenhum. Eu tenho testemunho de ministro da Eucaristia que falou assim, olha, eu cheguei numa casa, o doente estava tão sujo, a casa estava tão desorganizada, que primeiro eu dei uma varridinha, por cima, mas dei uma varridinha, dei um banho no doente, e depois eu dei a comunhão e fui embora. Então, isso é um fato que às vezes nunca aparece. E, então nós temos um outro batalhão de visitadores que chamamos nossos irmãos vicentinos, que visitam os últimos da sociedade. Nós temos a Legião de Maria, que nunca deixou de fazer visitas, prestam contas em cada reunião das visitas que fazem. Então, nós temos uma acolhida que não é aquela de entregar folhetinho na 15 minutos antes da missa, não. Nós temos um trabalho tradicional,
algumas coisas mais antigas, como Legião de Maria, como Vicentino, outras coisas um pouco mais recentes, mas que já está fazendo tradição, que é o trabalho dos ministros da Eucaristia, ministros e ministras, que tem um grande valor. Né? E hoje a gente começa a ter um trabalho missionário também, cada vez mais frequente, em que nós visitamos as casas, né, para anunciar o Evangelho. Né? Precisamos de ter uma acolhida melhor? Precisamos, porque a gente ainda sofre a síndrome da maioria. Nós somos maioria, nós somos muitos, nós somos uma... Então, essa cultura da maioria ainda está um pouquinho dentro de nós. Né? Isso atrapalha, isso acomoda, isso não nos desinstala. Né? E, então, acho muito importante isso. Nós precisamos acolher mais e melhor. A gente precisa acolher mais e melhor dentro das nossas comunidades, porque é ali que se vive a fé. Cada comunidade precisa refletir um pouquinho melhor. Nós precisamos acolher melhor nas nossas pastorais. Muitas vezes a gente reclama de falta de voluntariado, mas quando alguém se apresenta, a gente dá um jeitinho de colocar de lado. Às vezes a liderança é vivida de uma forma assim, muito dura, muito fechada, e não favorece a maior participação. E a gente precisa até ter essa acolhida, né, de reconhecer uma pessoa que não é da paróquia, que está participando com a gente naquela missa, não é da comunidade, está participando. Por isso que na comunidade é mais fácil isso. Quanto menor a comunidade, mais comprometida ela tem que ser com a acolhida. E a nossa acolhida é entendida de forma dinâmica. Que jeito que a gente acolhe? Indo ao encontro. Indo ao encontro. Não pode ser só esperando mais. Para sermos acolhedores, nós precisamos ser missionários. A gente precisa ir até lá.